Seria um absurdo se Ramon Menezes fosse efetivado na seleção brasileira? Bom, seleção brasileira retomando atividades e a pergunta que fica: é um absurdo o Ramon Menezes ficar como técnico da seleção? Sinceramente, não acho. Porque nós temos uma situação. Se você olhar em termos de histórico do futebol brasileiro, ok. Nossa, que isso? Como é que coloca um treinador jovem, que nem provou nada nas equipes que passou, como técnico da seleção brasileira? Mas se você olhar a história do futebol internacional, o grande treinador, ele não treina as seleções, ele treina equipes. E ele vai no final de carreira e tal. Aí sim, alguns, né, vão acabar treinando seleções. Então é só a gente olhar, né? Qual a rodagem do técnico da França, campeão do mundo, e agora vice-campeão? Qual a rodagem do Scaloni? Qual a rodagem do Southgate? Enfim, uma série de coisas assim. Aqui no Brasil, normalmente o melhor técnico é o que fica com a seleção brasileira. Isso é uma tradição nossa, que eu não vejo nenhum problema de quebrar. Deixa o Ramon lá por um tempo. Se a coisa andar, deixa ele lá. Se não, troca. Não sei o que você pensa, Márcio Reis. Olha, eu já discordo um pouquinho. Eu acho que o Ramon Menezes, por mais que ele tenha sido campeão sub-20 com a seleção brasileira, alguns desses jovens jogadores que estão convocados para a seleção principal ele já conhece, tá fazendo essa passagem de ciclo, tirando eles das categorias de base e colocando no principal. Eu ainda acho que um técnico da seleção brasileira, pelo peso e a pressão que tem, precisa ser um técnico que tenha um pouco mais de rodagem, até para saber se lidar nos momentos bons e nos momentos ruins também, como não perder o grupo. Eu acho que por ser um treinador que só passou pelas categorias de base que ele acabou tendo o título, talvez ele possa perder até o elenco, num elenco de jogadores tão estelares como é esse elenco da seleção brasileira. Então eu acho que ele é um técnico tampão, na minha visão ele vai ficar ali por um curto período, pode ir bem nesses amistosos, se ficar no começo das eliminatórias sul-americanas, se for bem, vai ser mantido ali, mas acho que vai chegar algum momento de pressão extrema em que realmente vai ser passado esse bastão. Então acho que a CBF deve estar procurando esse técnico e ele deve ficar somente como um técnico tampão ali de momento, né? Mas acho que pensando a longo prazo, eu acho que seria o ideal, o treinador que foi campeão sub-20 com a seleção brasileira, ele tá nesse grupo, nessa comissão do próximo treinador. Para aí sim, daqui nos próximos 4 anos, ele ser o futuro treinador da seleção brasileira, pelo menos essa é a minha visão. Uma coisa eu tenho que admitir com você. O técnico ele vai ser muito pressionado, ele vai sofrer uma série de situações. E talvez até por isso essa experiência com o Ramon seja válida, porque dificilmente quem começa o ciclo termina o ciclo. É muito raro isso acontecer. Então, se tiver que queimar alguém, já queima um cara que está começando, e assim, não queimar definitivamente. Ele vai ter uma passagem pela seleção. Se ele ficar um ano e pouco, ele vai ser o técnico da seleção brasileira, vai ter o histórico de técnico da seleção brasileira por um ano e meio, quer dizer, não vai destruir a carreira dele. Gosto muito dessa sua ideia dele fazer parte de um grupo, ou ele é um jovem treinador que pudesse fazer um trabalho lá na frente, né, criar uma sucessão. Agora, é o que eu digo, no cenário mundial, nenhum técnico se submete a isso. Eles, a não ser na Alemanha. A Alemanha tem essa coisa meio que da sucessão, e mesmo assim eles quebraram nessa última oportunidade. Mas realmente eu tenho meio que a cabeça dos caras da Europa lá com relação a isso. Eu acho que você tem que não ter essa coisa do técnico da seleção brasileira como o principal treinador do Brasil. O Vanderlei Nogueira tem uma tese que eu gosto muito. A seleção, ela enferruja o treinador. Ele não consegue treinar muito. Ele vai ter que ser mais um condutor de grupo, vai ter mais que ser um cara que vai conversar, vai saber levar as coisas, porque é muito pouco tempo para treinar, né? E também acho que seria, Márcio, necessário criar uma filosofia de trabalho para a seleção. E não a filosofia do treinador. A gente não sabe como é que o Ramon Menezes pensa futebol, porque ele ficou muito pouco tempo no Vasco. Então não deu para a gente ter uma noção exata do que ele pensa. Mas ele vai levar a filosofia dele para a seleção. Qual filosofia? O Ancelotti vem, qual filosofia ele vai trazer? O Brasil não tem. Eu acho que o Brasil deveria definir, e com isso unindo treinadores, todas as pessoas especialistas no futebol, e criar um padrão, uma ideia de jogo para a seleção, e aí ir atrás de um treinador com esse padrão. Porque dá um tiro para todo lado, né? Então, qual a filosofia do Ancelotti? Será que o cara sabe exatamente qual é? Falaram do Guardiola em algum momento, não é absurdo, mas é completamente diferente um do outro. Então esse tipo de coisa seria importante definir.
Não, isso eu concordo plenamente com você. Acho que é uma questão que a gente sofre até aqui nos clubes do Brasil, de fato, que você procura treinadores e não tem a mínima noção do que a filosofia de jogo daquele treinador, que ele pode propor para a sua equipe. Acho que você definir, de fato, o que a seleção brasileira quer, daqui em 2026 a gente quer na Copa do Mundo que seja uma seleção veloz, que saiba se defender e tenha um bom contra-ataque. Beleza, você vai atrás de um treinador que tem esse estilo de jogo. Eu quero uma seleção que priorize mais a posse de bola. Você vai atrás de um treinador que tenha isso. Então acho que isso, de fato, precisa ser realmente definido. Isso eu concordo plenamente com você. Tem que realmente ser, de fato, isso aí. E aí sim fica mais fácil de você conseguir escolher o treinador, fica mais fácil de você saber que jogador vai sair ali. É uma série de coisas que influenciam na escolha do treinador da seleção brasileira. Isso aí acho que realmente, de fato. E quando você fala do melhor treinador não estar na seleção brasileira, isso eu também concordo com você. O que acontece lá na Europa? Por exemplo, o Luiz Henrique, que foi o treinador da seleção espanhola. Ele ganhou com o Barcelona, ele foi um treinador que ganhou com os clubes, mas com o Barcelona, foi onde ele ganhou de fato. E aí ele foi para a seleção espanhola. E aí também foi uma seleção que ele fez com que a seleção jogasse bem. Mas não se pode esquecer que era uma seleção muito jovem, de jogadores que estão se preparando para essa Copa de 2026. Com o Southgate, que é um jovem treinador, que pegou poucos times da Inglaterra e já foi para a seleção da Inglaterra. Ele veio da Sub-17. Aí esse é o trabalho que eu veria, que acho que deveria ser feito com o Ramon Menezes. Acho que parar de ficar buscando muitos nomes assim, acho que você começar a formar de fato um treinador. Acho que também isso ajudaria. Porque a gente realmente não tem muito tempo, não tem calendário, eles ficam pouco tempo. Quando tem a Copa do Mundo é um mês que fica com o treinador, é muito pouco. Agora, se você tem um cara que você pega ele desde as categorias de base e vai passando ele fase a fase, todo o tempo, até chegar na seleção principal, aí é um cara que já entende o que realmente é a seleção brasileira. Mas isso passa pelo fato que você falou, de você saber o que você quer para a seleção brasileira. E é engraçado, porque dentro desse empirismo, né? Eu acho que eles estão soltando nome para ver o que acontece. Aí quando fica aqui no Brasil, falou-se, o Abel Ferreira, o nome natural, né? Que está aí ganhando títulos e tal. E aí, de repente, aparece assim, nossa, o nome do Fernando Diniz cresceu na seleção. Que raio tem a ver o Fernando Diniz com o Abel Ferreira? São ideias de jogo diferentes e não estou levando nada, um tem mais título, não, nada disso. Estou falando ideia de jogo. O que nós queremos para a seleção? Nós queremos o estilo Fernando Diniz ou o estilo Abel Ferreira? São muito antagônicos, independente de qualquer coisa. Ou o patamar vai ser, o cara que ganhar mais títulos em X tempo vai ser o treinador da seleção. E aí ele vai mudar o estilo. Tem que ter um parâmetro para isso, não pode ser. Que nem agora, o parâmetro que me parece estamos dando tiro para todo lado. Primeiro, o técnico renomado que aceitar, a gente traz. Por exemplo, falou-se num determinado momento, pode ser o Mourinho. Até o Joaquim Lô eu cheguei a ouvir falar o Luiz Henrique, que você citou. Sim. Olha os estilos, o Ancelotti, é tudo diferente um do outro. Todos são bons, Tá, mas o que nós queremos para nós? O Brasil não sabe exatamente o que ele quer. É uma coisa muito louca isso. E outra coisa que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Não adianta você trazer o Pepe Guardiola, você trazer o Klopp, você trazer o Ancelotti, você trazer o Diniz, você trazer o Abel Ferreira. Nenhum treinador vai conseguir fazer a seleção brasileira virar a melhor seleção do mundo em um passe de mágica. Isso não vai acontecer. E a pressão que o Ancelotti vai ter... Aí eu acho que talvez seja um pouco menor do que, por exemplo, vamos falar de um técnico que está livre no mercado, por exemplo, Dorival Júnior. Talvez seja um pouco menor por ser um técnico renomado mundialmente, que ganhou Champions League, que viveu mais coisas na carreira, viveu mais pressões, mais coisas grandes do que o Dorival Júnior. Claro que o Dorival ficou mais aqui no continente sul-americano, são coisas diferentes. Mas a pressão vai ser a mesma. O Ancelotti vem pra cá, ele empatou um jogo lá em Quito, jogando na altitude, já não é o técnico pra seleção brasileira. Perdeu um jogo lá na Bolívia, na altitude, tá vendo? Não é tudo isso, Não é tudo isso. E tem um histórico da seleção brasileira não conseguir vencer nas altitudes. Mas ninguém vai levar isso em conta. Vamos falar só que o cara não conseguiu vencer. Então tem que ter uma paciência também. É uma filosofia completamente diferencial europeia do que se tem hoje aqui no futebol brasileiro. Até mesmo assim se falando, Ancelotti lembra muito o Tite mesmo falou, você comentou já isso aqui, que ele se espelhou muito no Ancelotti. Então tem que se entender um pouco do que realmente se quer, o que aquele técnico pode oferecer para a seleção brasileira e o que você pode cobrar dele.
Acho que é isso que precisa ser feito. Um estudo do que o técnico pode fazer e do que a gente pode cobrar esse treinador. Mas é claro que aqui no Brasil não se tem isso, esse tipo de paciência, muito menos esse tipo de preocupação em se estudar o que você quer do treinador. Aquela história, Tite nunca mais. Eu vou trazer o Ancelotti, que é o guru do Tite. Tá bom, então. É isso, mas vamos aguardar, né? Vamos torcer pro Ramon ser feliz. Eu acho ele um cara com boas ideias. Tomara que faça o melhor possível para a seleção brasileira. Valeu.